Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, hoje a nossa análise vai ser uma verdadeira viagem e uma viagem cheia de dados para a gente entender uma das evoluções de poder mais impressionantes da cultura pop, a do Superman. A pergunta que vai guiar a gente é simplesmente fascinante. Como é que pode um herói que começou levantando carros com 2 toneladas de força se transformar numa entidade cósmica que move planetas? Vamos mergulhar nos números, na física por trás dessa escalada que definiu e redefiniu o maior super-herói de todos. Então, esse aqui é o nosso mapa. A nossa jornada vai passar pelas grandes eras dos quadrinhos: a de ouro, a de prata, a de bronze, até chegar na era moderna. E vocês vão ver que cada fase não é só um upgrade de poder, não. É uma mudança completa de filosofia do personagem, um verdadeiro reflexo da sua época. Então vamos começar essa análise. Ok, vamos voltar no tempo, direto para 1938. O mundo estava ali, à beira da Segunda Guerra, e surge um novo tipo de herói na Action Comics número 1. Esse primeiro super-homem não enfrentava ameaças intergalácticas, ele era, na essência, um campeão dos oprimidos, um ativista social com superpoderes. E esses poderes, embora fossem incríveis, eram até que bem contidos. E aqui está a ficha técnica do Superman versão 1.0. Força para levantar um carro da época, umas 2 toneladas, velocidade para correr mais que um trem-bala e um detalhe fundamental: ele não voava. A famosa frase, capaz de saltar prédios altos com um único pulo, era literal. Ele dava saltos de mais ou menos 200 metros. Era sem dúvida uma força da natureza, mas ainda com os pés literalmente no chão. Agora vamos para uma perspectiva um pouco mais técnica que eu sei que o pessoal aqui curte. Quando ele arrebentava correntes de aço, não era só um efeito visual. Ele estava superando a resistência à tração do material, uma força de cerca de 500 megapascals. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é como pendurar o peso de quase 10 elefantes adultos numa pequena barra de aço. Essa era a força real que ele aplicava. Este gráfico, então, estabelece o nosso ponto de partida, a nossa linha de base. Força de 2 toneladas, velocidade de 150 km por hora e uma invulnerabilidade que aguentava tiros de revólver que tem uma energia de mais ou menos 2 kJ. Guardem bem esses números, porque a escalada que a gente vai ver a partir de agora olha, a palavra astronômica vai parecer pouco. Aí chega a década de 40 e duas coisas acontecem que mudam o jogo para sempre. Primeiro, em 1940, ele finalmente aprende a voar. Isso joga a velocidade dele para níveis supersônicos, acima de Mach 5. E depois, em 1943, não nos quadrinhos, mas no rádio, surge a Kryptonita, a sua primeira e mais famosa fraqueza, criando um contraponto importantíssimo para um poder que só aumentava. E agora a coisa fica séria. Se preparem, porque estamos entrando na era de prata dos quadrinhos. A ficção científica explodiu na cultura popular, e o Superman foi junto nessa onda. Os poderes dele não só aumentaram, eles se multiplicaram de um jeito que beirava o divino. Olha só o arsenal de poderes novos, todos com uma base científica. Visão de calor que chegava na temperatura da superfície do Sol. Um super sopro que podia tanto criar um furacão quanto congelar coisas a menos 100 graus Celsius. E a força? Chegou no ponto de conseguir comprimir um pedaço de carvão até virar diamante, o que exige uma pressão de 1,5 gigapascal. Isso já não é mais só força bruta, é manipulação da matéria. Se os anos 50 foram um salto, os anos 60 foram o lançamento para outra galáxia. A gente chegou no auge da onipotência. E o feito que resume essa era é quase inacreditável. Moveu uma corrente de planetas inteiros como se estivesse jogando sinuca cósmica. Nesse ponto, o Superman já tinha transcendido a ideia de super-herói. Ele se tornou uma força cósmica e os números por trás disso são de dar um nó na cabeça. Vamos tentar entender a escala disso aqui. Estamos falando de 6 sextilhões de toneladas. Isso é um número 6, seguido de 21 zeros. É a massa aproximada do nosso planeta Terra, uma massa que a gente mal consegue conceber e ele movia com uma aparente facilidade. Agora, para colocar em perspectiva o tamanho desse salto, Comparado com a força que ele tinha só uma década antes, isso é um aumento de 10 elevado a 18. É um quintilhão de vezes mais forte. A escala é simplesmente absurda, é incompreensível. e a velocidade, claro, acompanhou essa loucura. E em uma história famosa, ele viajou da estrela Vega até a Terra em questão de minutos. Se a gente fizer a conta, isso dá uma velocidade de 52 milhões de vezes a velocidade da luz.
Ele não estava mais quebrando as leis da física, ele simplesmente estava reescrevendo elas. Só que essa escalada de poder sem fim acabou criando um problema inesperado. Um problema de roteiro. Pensem bem, como é que se escreve uma história com suspense, com drama, para um personagem que pode resolver qualquer problema num piscar de olhos? Que pode literalmente voltar no tempo, girando a Terra ao contrário? A resposta da DC Comics foi perceber que o maior desafio do Superman não era um vilão, mas a sua própria onipotência. Para que o público pudesse se conectar com ele de novo, para que as vitórias dele tivessem algum significado, ele precisava de limites. Ele precisava ser vulnerável outra vez. E essa frase resume o dilema todo perfeitamente. Com poder ilimitado, os desafios desaparecem. E sem desafios, não há drama. Um Deus pode ser admirado, mas é difícil a gente se conectar ou torcer por ele. O drama nasce da luta, da possibilidade de falhar. E para o Superman dos anos 60, a falha era praticamente impossível. Pessoal, uma pausa rápida. Se essa análise da escalada de poder do Homem de Aço está sendo interessante, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. É o tipo de energia solar que ajuda a gente a continuar trazendo esse conteúdo detalhado para vocês. Valeu? E a solução para isso veio em 1986 com o mega evento Crise nas Infinitas Terras, que deu um hard reset em todo o universo DC. Essa tabela aqui mostra o nerf drástico que o Superman sofreu. A força caiu de sextilhões de toneladas para, no máximo, 1 milhão de toneladas. A velocidade de milhões de vezes a da luz para apenas supersônica. E, muito importante, novas fraquezas foram adicionadas, como vulnerabilidade à magia e a necessidade de recarregar sobre o Sol. Os anos 90 foram uma década de muita experimentação. Depois do evento gigantesco da sua morte e ressurreição, a DC tentou uma das reinvenções mais radicais da história do personagem, buscando uma nova solução técnica para o eterno problema do poder. Em 1997, os poderes clássicos do Superman simplesmente desapareceram e ele se transformou num ser de pura energia, que ficou conhecido como o Superman Azul. Foi uma mudança drástica que trocou a força bruta pela manipulação de energia. Do ponto de vista técnico, essa forma era fascinante. Ele não voava mais, ele se convertia em energia e viajava na velocidade da luz. Seus poderes eram todos baseados em eletromagnetismo. Mas essa forma também trouxe uma nova fraqueza. Sem um traje de contenção especial, seu corpo de energia se dissiparia. Foi uma fase curta, mas que mostra a busca contínua por um equilíbrio. E tudo isso nos traz ao Superman moderno. Depois de tantas idas e vindas, tantos aumentos e reduções de poder, parece que finalmente os quadrinhos encontraram um ponto de equilíbrio para o personagem. Um mito que funciona para o século XXI. O Superman de hoje é uma síntese de toda a sua história. Ele tem sim o poder de realizar feitos cósmicos, como mover planetas ou resistir à gravidade de um buraco negro, mas não sem um custo, não sem um esforço tremendo. E mais importante, suas maiores vulnerabilidades agora são morais e emocionais, o que o torna infinitamente mais complexo e interessante. E agora a pergunta final é para vocês. Depois de toda essa jornada, qual versão do Superman agrada mais? O herói pé no chão de 1938, o deus onipotente dos anos 60, ou esse mito equilibrado e complexo de hoje? Cada versão diz muito sobre a sua época e sobre o que a gente espera dos nossos heróis. Deixem suas opiniões aí nos comentários.